Uma família desesperada para não perder a casa. Um toque na porta. Era Jesuso. Papel amarelado tremeu nas mãos calejadas de Roberto Mendoza, enquanto ele relia pela 10ª vez naquela manhã. Aviso final de despejo, 72 horas. As lágrimas embaçaram sua visão, mas as palavras continuavam ali, implacáveis como a realidade que se abatia sobre sua família. 42 anos de vida, 20 trabalhando na mesma fábrica de têxteis em Tegucigalpa, e agora, nada. A empresa havia fechado 6 meses atrás, levando consigo não apenas seu emprego, mas os sonhos de dezenas de famílias hondurenhas. Roberto havia tentado tudo. Vendeu o carro que levara 5 anos para comprar, empenhou a aliança de casamento que sua falecida esposa Carmen usara por 15 anos. Até mesmo pediu esmola nas esquinas movimentadas da cidade. Papai! A voz suave de Esperança, sua filha de 12 anos, o tirou do transe. Ela segurava um pedaço de tortilha ressecada, tudo o que restava da última compra de comida feita há 3 dias. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, refletiam uma fome que ia além da física. Era a fome de segurança, de um futuro. Mijita, papai vai resolver isso, murmurou Roberto, escondendo o papel atrás das costas. Mas como? O aluguel de 3 meses em atraso somava 15.000 lempiras. Uma fortuna para alguém que não tinha nem mesmo o suficiente para comprar feijão. Miguel, seu filho de 8 anos, brincava no chão de concreto com carrinhos de papelão que ele mesmo havia construído. Não sabia que em 3 dias poderiam estar dormindo na rua. Roberto havia conseguido esconder a gravidade da situação das crianças até agora, mas o tempo estava acabando. O cheiro de carne assada vinha da casa dos vizinhos, fazendo o estômago de Roberto se contrair dolorosamente. Quando foi a última vez que comeram uma refeição completa? Ele não conseguia lembrar. A geladeira havia parado de funcionar há semanas. Sem dinheiro para consertá-la ou para comprar comida que precisasse de refrigeração, não fazia diferença mesmo. Roberto caminhou até a pequena janela da sala e observou a rua de terra batida onde haviam vivido por 10 anos. Esta casa simples de 2 quartos havia sido o reino de sua família. Aqui, Carmen havia costurado roupas para vender na feira aos domingos. Aqui, Esperança havia dado seus primeiros passos. Aqui, Miguel havia construído sua primeira casa de papelão. As paredes descascadas guardavam memórias preciosas. O desenho que Esperança fez da família quando tinha 6 anos, ainda pendurado com fita adesiva amarelada. As marcas de altura das crianças na porta do quarto, feitas com caneta preta a cada aniversário. A foto do casamento, única que sobreviveu à enchente de 2 anos atrás. Deus mío, sussurrou Roberto, apertando os olhos com força. Se realmente existes, se realmente te importas com os que sofrem, preciso de um milagre, não por mim, mas por eles. Suas lágrimas caíram no chão empoeirado. Carmen, meu amor, o que eu faço? Como posso proteger nossos filhos se nem mesmo posso alimentá-los? O sol do meio-dia entrava pela janela sem cortinas, iluminando a sala quase vazia. Haviam vendido quase todos os móveis. A mesa da cozinha, as cadeiras, o sofá onde costumavam se reunir para assistir televisão. Restavam apenas 2 colchões no chão dos quartos e uma panela velha na cozinha. Roberto olhou para o pequeno altar improvisado no canto da sala. Uma imagem de Jesus Cristo sobre uma caixa de madeira, cercada por algumas velas que já não podia comprar. Havia rezado tanto nas últimas semanas que seus joelhos estavam em carne viva de tanto se ajoelhar no chão duro. O barulho de uma motocicleta na rua fez seu coração disparar. Seria o oficial de justiça? Eram apenas 2 da tarde. Ainda tinha tempo até o prazo final, mas não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha mais nada para vender. Esperança se aproximou e segurou sua mão. Papai, está tudo bem.
Mamãe sempre dizia que Deus cuida dos passarinhos e nós somos mais importantes que os passarinhos, não é? Roberto se ajoelhou e abraçou a filha, sentindo o perfume infantil misturado ao cheiro de sabonete barato. Como ela conseguia manter a fé quando ele, um homem adulto, estava à beira do desespero? Claro que sim, Mija. Claro que sim. Mas em seu coração, pela primeira vez em sua vida, Roberto Mendoza duvidava se Deus realmente estava ouvindo. Era quarta-feira, 4 de outubro, quando 3 batidas suaves na porta de madeira mudaram tudo. Roberto estava sentado no chão da sala, calculando pela 100ª vez se os 50 lempiras que guardava no bolso poderiam comprar ao menos arroz suficiente para 2 dias, quando ouviu o som. Não era a batida autoritária do oficial de justiça que ele temia, nem o toque familiar dos vizinhos. Era algo diferente, paciente, quase respeitoso. "Papá, tem alguém na porta?", disse Miguel, correndo da cozinha onde ajudava a Esperança a contar os poucos grãos de arroz que restavam. Roberto se levantou devagar, as pernas dormentes, depois de horas sentado no chão frio. Quando abriu a porta, viu um homem de aparência simples, talvez com uns 40 anos, roupas surradas mas limpas, e um sorriso gentil que de alguma forma parecia familiar. "Boa tarde, hermano", disse o estranho com uma voz mansa. "Desculpe incomodar, mas estou com muita fome, não como há 2 dias. Você teria algo, mesmo que seja só um pedaço de tortilha?" Roberto sentiu o coração apertar. Como explicar para este homem que ele e suas crianças estavam na mesma situação, talvez pior? O estranho parecia mexicano ou guatemalteco pelo sotaque. Provavelmente um migrante a caminho dos Estados Unidos, como tantos que passavam por Tegucigalpa. "Hermano, eu..." Roberto começou, mas foi interrompido pela voz de Esperança atrás dele. "Papai, podemos dividir nosso arroz com ele?" Roberto se virou surpreso. Esperança segurava a pequena tigela onde haviam separado 2 xícaras de arroz, literalmente tudo o que tinham para os próximos 2 dias. Miguel estava ao lado dela, acenando com a cabeça em concordância. "Mijos, vocês não entendem. Isso é tudo que temos até Deus providenciar mais", completou Esperança, com uma certeza que deixou Roberto sem palavras. O estranho sorriu, de uma forma que fez o coração de Roberto acelerar sem motivo aparente. "Que lindas crianças, hermano. Mas não precisa se preocupar. Se não tem muito, não se preocupem." Algo dentro de Roberto se partiu. Aqui estava um homem com fome, e ele tinha 2 crianças que ofereciam a última comida que tinham. A lição era clara demais para ignorar. "Não", disse Roberto, sua voz ganhando força. "Esperança está certa. Entre, por favor. Vamos preparar o que temos." O homem hesitou. "Tem certeza? Posso ver em seus olhos que vocês também estão passando dificuldades." "Todos estamos", respondeu Roberto, abrindo a porta completamente. "Mas minha esposa, que Deus a tenha, sempre dizia: quando dividimos nossa pobreza, ela se transforma em riqueza." O estranho entrou e se sentou no chão da sala vazia, suas roupas exalando um cheiro peculiar, não desagradável, mas diferente. Era como se carregasse consigo o perfume de diferentes lugares. O mar, as montanhas, o campo. Esperança correu para a cozinha e começou a preparar o arroz, adicionando um pouco de sal e óleo que ainda restavam. Enquanto isso, Roberto se sentou ao lado do visitante. "De onde você é, hermano?" "De muitos lugares", respondeu o homem, seus olhos escuros fixos em Roberto, de uma forma que parecia enxergar além da superfície. "Mas hoje estou aqui, com vocês." "Está indo para o norte? Para os Estados Unidos?" O homem sorriu. "Vou para onde meu pai me envia." Algo nessa resposta fez Roberto sentir um arrepio. Enquanto esperavam o arroz cozinhar, o estranho começou a conversar com as crianças. Miguel mostrou seus carrinhos de papelão,
e o homem os examinou com a atenção de um colecionador vendo peças raras. Que criatividade, Miguel! Sabe, quando eu era criança, também fazia brinquedos com o que encontrava. Uma vez fiz um pássaro de madeira que, bem, parecia que podia voar de verdade. De verdade podia voar? Perguntou Miguel, os olhos brilhando. Ah, mijo, com Deus todas as coisas são possíveis, respondeu o homem, bagunçando o cabelo do menino. Quando o arroz ficou pronto, Esperança serviu em 3 pratos, um para o visitante, um para ela e Miguel dividirem, e insistiu que o pai comesse do prato dela. Não, disse Roberto firmemente, nosso convidado come primeiro e mais. Roberto, disse o estranho, e algo na forma como pronunciou seu nome fez com que Roberto olhasse para ele atentamente. Você tem um coração nobre. Mesmo no meio de sua própria necessidade, abre sua casa para um estranho. Como você sabe meu nome? Eu não disse. O homem sorriu. Às vezes sabemos coisas sem entender como, não é verdade? Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Roberto notou que o estranho comia devagar, saboreando cada grão de arroz como se fosse um banquete. Quando terminou, ele se levantou. Preciso ir agora, mas antes... Ele tirou do bolso algo embrulhado em um pano branco limpo. Quero que fiquem com isso. Roberto desenrolou o pano e dentro encontrou dinheiro. Muitas notas. Muito mais dinheiro do que havia visto junto em meses. Não, senhor, não posso aceitar. Você também precisa... Roberto, disse o homem, colocando a mão no ombro dele. Sua mão era calejada, mas estranhamente aquecida, como se irradiasse calor próprio. Às vezes, Deus usa as pessoas mais improváveis para abençoar outras. Você me deu de comer quando estava com fome. Agora aceite este presente. Mas, quem é você? Por que está fazendo isso? O homem já estava caminhando em direção à porta. Eu sou alguém que conhece a dor da fome, da sede, de não ter onde repousar a cabeça. E sei também que quando cuidamos dos menores, estamos cuidando do próprio Deus. Roberto correu atrás dele. Espere, qual é seu nome? Como posso agradecer? O estranho se virou na soleira da porta. Por um momento, seus olhos pareceram brilhar com uma luz própria. Meu nome não importa agora, mas lembre-se, o que você recebeu de graça, dê de graça também. Espere, gritou Roberto, mas quando chegou na rua, o homem havia desaparecido completamente. Roberto voltou para dentro da casa, olhando para o dinheiro em suas mãos trêmulas. Contou 1 vez, 2, 3. Eram 20.000 lempiras, suficiente para pagar o aluguel atrasado e ainda sobrar para comida por 2 meses. Esperança e Miguel o olhavam com olhos arregalados. Papai, disse Esperança devagar, você sentiu algo estranho quando ele estava aqui? Como se ele não fosse uma pessoa comum. Roberto olhou para a filha, depois para o dinheiro, depois para a porta onde o estranho havia desaparecido. Sim, Mija, sim, eu senti. E naquela noite, pela primeira vez em meses, a família Mendoza dormiu em paz, com barrigas cheias e corações tranquilos, sem saber que aquele era apenas o começo de uma jornada extraordinária. 3 meses depois, Roberto Mendoza estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, havia ganhado peso, seus olhos voltaram a brilhar, os cabelos não estavam mais grisalhos de preocupação, mas algo havia mudado em sua alma. O encontro com aquele estranho havia plantado uma semente que agora florescia de forma inesperada. Com o dinheiro suficiente para estabilizar a família, Roberto conseguiu um trabalho em uma pequena fábrica de móveis. Mas todas as noites, ao voltar para casa, sentia um peso no coração. As ruas de seu bairro, La Esperança, continuavam cheias de crianças com fome, famílias despejadas, pessoas que passavam pela mesma situação que ele havia vivido.
Foi numa terça-feira, 15 de janeiro, que Roberto tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de pessoas. Mijos, venham cá, chamou as crianças depois do jantar. Esperança, agora com 13 anos, e Miguel, com 9, se aproximaram da mesa da cozinha, uma mesa nova que Roberto havia conseguido comprar no mês anterior. Papai quer conversar com vocês sobre algo importante. Lembram daquele homem que nos visitou? O homem que trouxe o dinheiro? Perguntou Miguel. Sim, ele disse algo antes de ir embora. O que vocês receberam de graça, deem de graça também. Tenho pensado muito nisso. Esperança franziu a testa, concentrada. O que você quer fazer, papai? Roberto respirou fundo. Quero transformar nossa casa em um lugar onde outras famílias possam vir quando estiverem com fome. Um lugar onde ninguém seja rejeitado, onde possamos dividir não apenas comida, mas esperança. Como a casa de esperança de verdade, exclamou Miguel, brincando com o nome do bairro. Exatamente, Mijo. Mas vai significar sacrifícios. Vamos ter menos privacidade, vamos gastar mais dinheiro, vão ter dias difíceis. E papai, interrompeu Esperança pegando sua mão. Quando dividimos nossa comida com aquele homem, não nos sentimos mais pobres, nos sentimos mais ricos, não foi? Roberto sorriu, lembrando-se de onde a filha havia herdado aquela sabedoria. De Carmen, que sempre via o mundo através de lentes de generosidade. No sábado seguinte, Roberto pendurou uma placa simples na frente de casa. Casa de Esperança. Comida gratuita. Sábados e domingos. 12 às 14 horas. Dona Maria Gonzalez, a vizinha de 60 anos que sempre fofocava na esquina, foi a primeira a criticar. Ai, Roberto, você vai atrair vagabundos e ladrões para nosso bairro. Isso é loucura. Outros vizinhos concordaram. E se vierem pandilheiros? E se trouxerem drogas? E se suas crianças se machucarem? Roberto ouviu todas as objeções com paciência, mas não mudou de ideia. No primeiro sábado, apenas 2 famílias apareceram. Dona Helena Ramírez, viúva com 4 filhos pequenos, e senhor Carlos Mendoza, sem parentesco, um idoso aposentado que comia apenas uma vez por dia há meses. Roberto, Esperança e Miguel prepararam arroz com frango, tortilhas frescas e frijoles. A refeição custou quase 200 lempiras, 1/3 do salário diário de Roberto. Vale a pena? Perguntou Miguel enquanto serviam as porções. Roberto olhou para o rostinho de 5 anos de Carlitos Ramírez, filho de Dona Helena, devorando o frango como se fosse a primeira comida decente em semanas. O que você acha, Mijo? Miguel sorriu. Acho que sim. No segundo domingo vieram 5 famílias. No terceiro, 8. Dona Maria Gonzalez, que havia criticado tanto, apareceu na 4ª semana. Não é que eu precise, disse, com o orgulho típico dos hondurenhos pobres. Mas minha neta está visitando e ela gosta de conhecer vizinhos. Roberto serviu o prato de Dona Maria com um sorriso. Claro, Dona Maria, sua neta é muito bem-vinda. Mas os desafios eram reais. No segundo mês, Roberto gastou quase todo o seu salário com comida para o projeto. Esperança sugeriu vender doces na escola para ajudar. Miguel começou a coletar latas vazias para vender no ferro velho. As críticas também aumentaram. Padre Jiménez, da paróquia local, veio falar com Roberto numa quarta-feira à noite. Roberto, admiro sua generosidade, mas isso está se tornando um problema. Algumas famílias estão deixando de ir à missa aos domingos para vir aqui comer. Isso não está certo. Padre, respondeu Roberto respeitosamente. Jesus não disse, alimentem os famintos apenas depois da missa. Ele disse apenas, alimentem os famintos. O padre saiu sem resposta, mas Roberto sabia que havia criado tensões na comunidade. A situação chegou ao limite quando Carlos El Flaco Herrera apareceu na Casa de Esperança num domingo de março.
El Flaco era conhecido no bairro como pequeno traficante, tinha tatuagens nos braços e uma reputação assustadora. "Olha, Roberto", disse El Flaco, com seus 2 companheiros atrás. "Ouvi dizer que você dá comida de graça aqui. Queremos nossa parte." O silêncio caiu sobre o pequeno pátio onde as famílias estavam comendo. Roberto sentiu o medo apertar seu estômago, mas lembrou-se das palavras do estranho. "Quando cuidamos dos menores, estamos cuidando do próprio Deus." "Claro", disse Roberto, servindo 3 pratos cheios. "Todos são bem-vindos aqui." El Flaco e seus amigos comeram em silêncio. Quando terminaram, El Flaco se aproximou de Roberto. "Por que está fazendo isso, Viejo? Qual é seu negócio?" "Não há negócio, Carlos. Apenas amor." El Flaco o olhou por um longo momento, então saiu sem dizer palavra. 2 semanas depois, El Flaco voltou, sozinho desta vez. "Roberto, quero ajudar", disse, tirando 500 lempiras do bolso. "Para comprar comida. Não pergunte de onde vem o dinheiro. Só quero ajudar." Roberto olhou para o dinheiro, então para os olhos de El Flaco. Pela primeira vez viu algo além da dureza. Viu um homem ferido procurando redenção. "Carlos, o dinheiro é bem-vindo, mas sua ajuda vale mais. Que tal vir cozinhar conosco no próximo sábado?" E assim, Carlos El Flaco Herrera, ex-traficante de drogas, se tornou o chefe voluntário da Casa de Esperança, preparando os melhores frijoles de todo o Tegucigalpa. Ao final do 6º mês, a Casa de Esperança servia 45 famílias todos os fins de semana, mais de 200 pessoas. Roberto havia perdido peso novamente, não por falta de comida, mas pelo esforço constante. Esperança e Miguel haviam se tornado adolescentes maduros, organizando as filas, conversando com as crianças menores, ajudando com a limpeza. Uma noite, enquanto contava o pouco dinheiro que restava para a compra da comida do próximo fim de semana, Roberto se perguntou se estava fazendo a coisa certa. O projeto estava consumindo todas suas economias, sua casa estava sempre cheia de estranhos e ele mal tinha tempo para descansar. Foi então que ouviu as batidas na porta. Suaves, pacientes, familiares. Roberto abriu a porta e seu coração quase parou. Era ele, o mesmo homem de meses atrás, com as mesmas roupas simples, o mesmo sorriso gentil, os mesmos olhos que pareciam guardar segredos do universo. "Boa noite, irmão", disse o estranho. "Posso entrar?" Desta vez, Roberto não hesitou. "Por favor, entre. Estava justamente pensando em você." O homem entrou e olhou ao redor. A casa havia mudado. Havia mais cadeiras, panelas maiores na cozinha, sacos de arroz e feijão empilhados no canto da sala. Nas paredes, desenhos feitos por crianças que visitavam a Casa de Esperança, uma parede inteira de arte infantil colorida. "Vejo que você entendeu a mensagem", disse o visitante, tocando gentilmente um dos desenhos. "Eu tentei, mas está difícil. Não sei se consigo continuar. O dinheiro está acabando, os vizinhos reclamam, até o padre está incomodado." O homem se sentou na cadeira simples que Roberto ofereceu. "Roberto, posso lhe contar uma história?" "Claro." Era uma vez um homem que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas estava com fome. Os amigos deste homem disseram: "Isso não vai dar para nada. É melhor mandá-los embora." Mas o homem decidiu compartilhar mesmo assim. Você sabe o que aconteceu? Roberto assentiu lentamente. "Todo mundo comeu e ainda sobrou." "Exatamente. Sabe por quê? Por causa do milagre?" O estranho sorriu. "O milagre não foi só multiplicar a comida, Roberto. O milagre foi o homem decidir compartilhar mesmo quando parecia impossível. Deus sempre multiplica o que é dado com amor." Nesse momento, Esperança apareceu na sala. Quando viu o visitante, seus olhos se arregalaram. "É você, o homem do dinheiro."
Olá, princesa, disse o estranho, levantando-se para cumprimentá-la. Como você cresceu! E vejo que herdou o coração generoso do pai. Mãe, senhor, disse Esperança, sentando-se no chão perto dele como fazia quando era pequena e ouvia as histórias da mãe. Às vezes é difícil. As pessoas criticam papai, dizem que ele está gastando dinheiro à toa, que deveria cuidar apenas de nós. E o que você acha, Mija? Esperança pensou por um momento. Acho que quando ajudamos os outros, nós também ficamos mais felizes, mesmo quando é difícil. O homem tocou gentilmente o rosto da menina. Que sabedoria! Sabe, Esperança, há uma diferença entre ser feliz e estar alegre. Felicidade depende das circunstâncias, mas alegria vem de saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Miguel apareceu, esfregando os olhos sonolentos, mas quando viu o visitante, acordou completamente. Você voltou! Oi, campeão! Ouvi dizer que você se tornou um grande ajudante aqui na casa de Esperança. Miguel se empolgou. Sim, eu ajudo a servir a comida e limpo as mesas e brinco com as crianças menores. E sabe o que mais? Carlos, aquele homem das tatuagens, me ensinou a fazer os melhores frijoles de Honduras. O visitante riu, um som rico e caloroso que encheu a pequena sala. Carlos. Sim, conheço Carlos. Ele teve uma transformação e tanto, não é? Como você conhece? Começou Roberto, mas o homem continuou falando. Roberto, quero lhe fazer uma proposta. Amanhã, vá ao Mercado Central. Procure por Dona Victoria Morales. Ela tem uma barraca de frutas no setor B. Diga a ela que o carpinteiro a enviou para conversar com ela. O carpinteiro? Ela entenderá. Dona Victoria tem um coração igual ao seu, mas precisa de uma direção. E há outras pessoas também. Senhor Joaquim Estrada, que tem uma padaria pequena na Avenida Paz. Senhora Ana Lopes, que trabalha no hospital público. E jovem Davi Martínez, que estuda medicina na universidade. O que eles têm em comum? Todos estão procurando uma forma de fazer diferença, mas não sabem como começar. Sua casa de Esperança pode ser o modelo, Roberto. Imagine 5 casas como esta, 10, 20, espalhadas por toda Tegucigalpa. Roberto sentiu o coração acelerar. Mas eu mal consigo manter uma casa. Como vou ajudar outras pessoas a começar? O visitante tirou do bolso o mesmo pano branco da primeira vez. Dentro, novamente havia dinheiro, mas desta vez muito mais. Este é um presente para o projeto, não para você pessoalmente. Use para comprar comida por 6 meses, para ajudar as outras pessoas a começarem seus próprios projetos. Mas lembre-se, o dinheiro é apenas uma ferramenta. O verdadeiro poder está no amor que vocês colocam em cada prato servido. Roberto pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Eram 50.000 lempiras. Quem é você? Sussurrou. Por favor, me diga quem você é. O homem se levantou. Sou alguém que conhece o valor de um copo de água dado com amor, de uma refeição compartilhada com estranhos, de uma casa aberta para quem precisa. Sou alguém que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Um arrepio percorreu a espinha de Roberto. Aquelas palavras, ele as conhecia de algum lugar. E Roberto, continuou o visitante já caminhando para a porta, lembre-se sempre, vocês não estão apenas alimentando corpos, estão alimentando almas, restaurando dignidade, plantando esperança. Cada pessoa que sai daqui bem alimentada leva consigo um pouco do amor de Deus. Espere! Gritou Roberto, mas quando chegou à porta, a rua estava vazia. Esperança se aproximou do pai. Papai, eu sei quem ele é. Quem, Mija? É Jesus, não é? É Jesus disfarçado. Roberto olhou para a filha, depois para o dinheiro em suas mãos, depois para a rua vazia onde o homem havia desaparecido. Sabe, Esperança,
Há coisas na vida que não precisamos entender completamente para acreditar nelas. No dia seguinte, Roberto foi ao Mercado Central e encontrou Dona Victoria Morales exatamente onde o visitante havia dito. Quando mencionou o carpinteiro, os olhos da senhora de 50 anos se encheram de lágrimas. Ele veio até minha barraca há 2 semanas, disse ela. Comprou frutas para uma família com crianças pequenas que não tinha dinheiro. Pagou 3 vezes o preço e disse que eu deveria usar o dinheiro extra para ajudar outras famílias. Desde então, não consigo parar de pensar em como fazer mais. Em 3 meses, Dona Victoria havia transformado o espaço atrás de sua barraca na casa de fruta, um local onde famílias carentes podiam receber frutas frescas e vitaminas 2 vezes por semana. Senhor Joaquim Estrada, da padaria, criou o Pão da Esperança. Toda sexta-feira, distribuía pão fresco para 50 famílias. Senhora Ana Lopes organizou uma clínica médica gratuita que funcionava aos sábados em uma escola abandonada. Davi Martínez mobilizou estudantes de medicina da universidade para dar consultas voluntárias. Em 6 meses, o que havia começado como a Casa de Esperança de Roberto havia se multiplicado em 7 pontos de ajuda diferentes pela cidade, atendendo mais de 800 famílias semanalmente. Mas o milagre maior ainda estava por vir. 1 ano e meio depois daquele primeiro encontro, Roberto Mendoza estava parado no pequeno palco da escola primária do bairro La Esperança, olhando para uma plateia de mais de 200 pessoas. Era a primeira Assembleia da Esperança, um encontro para celebrar o que havia nascido de um simples prato de arroz compartilhado. Os números eram impressionantes, mas Roberto sabia que por trás de cada estatística havia uma história humana. 12 casas de esperança espalhadas por Tegucigalpa. 247 famílias atendidas semanalmente. 4.395 refeições servidas por mês. 23 pessoas que haviam deixado vícios e encontrado trabalho. 67 crianças que voltaram à escola depois que suas famílias estabilizaram. 156 pessoas que se tornaram voluntárias depois de serem beneficiadas, mas os números não contavam a história completa. Não contavam sobre Carlitos Ramírez, o menino de 5 anos que havia chegado desnutrido na primeira semana e agora, aos 7, estava no 2º ano escolar com notas excelentes. Não contavam sobre Carlos El Flaco Herrera, que havia abandonado completamente o tráfico e agora coordenava a Casa de Segunda Chance, um projeto para jovens em situação de risco. Não contavam sobre Padre Jiménez, que depois de meses de resistência havia se tornado um dos maiores apoiadores do projeto, oferecendo o salão da paróquia para reuniões e treinamentos. Não contavam sobre Dona Maria Gonzalez, a vizinha fofoqueira, que agora organizava o Clube das Abuelas, um grupo de idosas que ensinavam costura, culinária e cuidado infantil para mães jovens. Amigos, disse Roberto no microfone emprestado, sua voz ecoando pelo salão lotado. Há 1 ano e meio eu estava desesperado, sem emprego, sem dinheiro, prestes a perder minha casa. Meus filhos estavam com fome e eu não sabia o que fazer. A plateia escutava em silêncio religioso. Então um homem apareceu na minha porta. Um homem simples, com fome, pedindo comida. Minhas crianças quiseram dividir nosso último punhado de arroz com ele. E quando fizeram isso, tudo mudou. Roberto olhou para Esperança e Miguel, agora com 14 e 11 anos, sentados na primeira fila. Esperança havia se tornado uma jovem eloquente e comprometida, que ajudava a coordenar as atividades infantis em todas as casas de Esperança. Miguel havia descoberto um talento para a música e organizava pequenos concertos para alegrar as pessoas durante as refeições comunitárias. Esse homem nos ensinou que quando dividimos nossa pobreza com amor, ela se transforma em riqueza.
Quando oferecemos nossa fome para saciar a fome de outro, descobrimos que há uma fome maior sendo saciada, a fome de propósito, de significado, de conexão. Na plateia, Roberto viu rostos que conhecia bem agora. Dona Helena Ramírez, que havia conseguido um emprego fixo e agora ajudava outras mães solteiras. Senhor Carlos Mendoza, o idoso que havia se tornado uma espécie de avô comunitário, contando histórias para as crianças. Jovem Isabela Torres, de 16 anos, que havia criado uma Biblioteca Esperança, com livros doados, funcionando nos fundos da Casa de Esperança original. Mas esta história não é sobre mim, continuou Roberto. É sobre todos nós. É sobre descobrir que quando estendemos a mão para ajudar alguém, não importa quão pouco tenhamos, sempre recebemos mais do que damos. Nesse momento, Roberto viu uma figura familiar entrando discretamente nos fundos do salão. Seu coração disparou. Era ele, o visitante. Usando as mesmas roupas simples, o mesmo sorriso gentil, mas agora Roberto podia jurar que havia algo diferente em seus olhos. Um orgulho paternal, uma alegria profunda. O homem acenou discretamente para Roberto e fez um gesto para que continuasse falando. Roberto respirou fundo, sentindo uma onda de emoção. Quero terminar contando uma coisa que aprendi nestes meses. Às vezes esperamos grandes milagres, que o céu se abra, que aconteçam coisas sobrenaturais, mas os verdadeiros milagres acontecem quando decidimos ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Quando escolhemos amar, mesmo quando é difícil. Quando compartilhamos mesmo quando temos pouco. A plateia começou a aplaudir, mas Roberto levantou a mão pedindo silêncio. E há mais uma coisa. Aquele homem que mudou nossa vida, ele disse algo que nunca esqueci. Quando cuidamos dos menores, estamos cuidando do próprio Deus. Cada vez que vocês servem um prato de comida, cada vez que oferecem um abraço, cada vez que escutam a história de alguém que está sofrendo, vocês estão cuidando do próprio Deus. Roberto olhou para os fundos do salão, mas o visitante havia desaparecido novamente. No entanto, desta vez Roberto não se desesperou procurando por ele. Sabia que ele estava ali, em cada gesto de amor, em cada mão estendida, em cada coração transformado. Depois da assembleia, enquanto as pessoas se despediam e faziam planos para expandir ainda mais o projeto, Esperança se aproximou do pai. Papai, você o viu, não foi? Ele estava aqui. Vi sim, Mija. Por que ele sempre vai embora sem se despedir direito? Roberto sorriu, colocando o braço ao redor da filha. Sabe, Esperança, acho que ele não precisa se despedir, porque ele nunca realmente vai embora. Ele fica aqui. Roberto apontou para o coração. E aqui, apontou para as pessoas ainda conversando animadamente pelo salão, e em cada vida que transformamos. Miguel se juntou a eles. Papai, o que vamos fazer agora? Para onde vamos crescer? Roberto olhou ao redor do salão, vendo jovens, adultos e idosos de todas as idades, fazendo planos, oferecendo-se para ajudar, sonhando junto sobre como levar esperança para ainda mais pessoas. Mijo, acho que a pergunta não é para onde vamos crescer. A pergunta é, será que estamos preparados para o que Deus quer fazer através de nós? Naquela noite, enquanto a família Mendoza voltava para casa caminhando pelas ruas do bairro La Esperança, Roberto refletiu sobre tudo o que havia acontecido. As mesmas ruas que 1 ano e meio atrás pareciam sem esperança agora estavam vivas com possibilidades. Crianças brincavam nos pátios. Famílias conversavam nas portas das casas. Havia luz, onde antes só havia desespero. E Roberto sabia, com uma certeza que ia além da lógica, que aquele primeiro visitante, fosse quem fosse, havia plantado uma semente que continuaria crescendo, se espalhando, transformando vidas por gerações. Porque às vezes Deus não manda anjos com grandes asas e vestes brilhantes. Às vezes ele aparece na nossa porta como um estranho com fome, esperando para ver se vamos compartilhar nosso último punhado de arroz.
E quando fazemos isso, quando abrimos nossas mãos e nossos corações, mesmo quando não temos quase nada, descobrimos que estivemos sempre na presença do maior milagre de todos, o amor que se multiplica cada vez que é compartilhado. Hoje, 3 anos depois, as Casas de Esperança de Tegucigalpa atendem mais de 3.000 famílias por semana. O modelo se espalhou para outras cidades de Honduras e já chegou a Guatemala e El Salvador. Roberto Mendoza continua trabalhando na fábrica de móveis, mas agora também viaja pelo país, ensinando outras pessoas a começar seus próprios projetos de amor comunitário. Esperança estuda pedagogia na universidade e pretende dedicar sua vida à educação de crianças carentes. Miguel descobriu que tem talento para a organização e quer estudar administração para ajudar projetos sociais a funcionarem melhor. E às vezes, em diferentes cidades, em diferentes países, outras pessoas contam histórias similares. Um estranho apareceu na porta, com fome, e quando compartilharam o pouco que tinham, tudo mudou. Será coincidência? Roberto Mendoza sorri quando ouve essas histórias. Ele sabe que alguns milagres são grandes demais para serem explicados e simples demais para serem negados. A única questão que resta é, quando ele tocar na sua porta, você estará pronto para compartilhar?